Meu nome é Mônica Ivone Rosenberg, eu sou escritora, comecei há 2 anos a escrever, era uma coisa que eu já ansiava há muitos anos, mas meu pai na época não deixou eu escrever porque achou que eu ia morrer de fome, de fato, o escritor quase que morre de fome. E finalmente criei coragem, com o passar dos anos, de pôr a mão na massa naquilo que eu sempre sonhei em fazer. Eu escrevo até hoje contos, na verdade não são contos, são histórias verídicas, coisas que aconteceram. Comecei a escrever, na verdade, meu primeiro livro, que na verdade foi editado como o segundo, mas que era o primeiro e que me fez escrever, chama-se Páginas Viradas de um Passado Ainda Não Ultrapassado, o Holocausto. Esse livro eu comecei a escrever como uma promessa a um rabino, onde eu disse que iria traduzir, mostrar, sem ódio. A importância do sem ódio para mim era muito grande. O que na verdade aconteceu entre os arianos, os judeus, os ciganos, os comunistas, os não comunistas, os arianos que ajudavam os judeus, os arianos que matavam os judeus, de uma forma suave, de uma forma que eu ainda não tinha lido e nem visto em filmes, porque em filmes a gente só vê matança, só vê bang-bang, os americanos ganhando, mas assim, ninguém vê os russos chegando, ganhando, mais arrebentados do que os próprios alemães na época, e coisas desse tipo. Então, comecei a escrever esse livro, consegui escrever ele em 1 mês, fiquei muito orgulhosa dele, doei 500 exemplares para o Beit Rabar na época, para que distribuíssem entre as pessoas que desconheciam os verdadeiros fatos que aconteceram antes da guerra, durante a guerra, depois da guerra e na atualidade. Eu devo dizer que eu tenho dupla nacionalidade. Então, minha mãe era ariana e meu pai era de descendência judaica. Meu pai se converteu ao luteranismo, que é a igreja alemã, para poder, ainda na Alemanha, para poder sair da Alemanha. Dentro desse livro você vai ver também uma série de coisas desconhecidas ao público, como a importância da diplomacia brasileira e o bem que ela fez aos judeus quando os Estados Unidos fechou as porteiras aos que não tivessem diploma universitário, e o Brasil abriu e salvou milhões e milhões de almas. Então esse livro também tem um agradecimento à diplomacia brasileira, que se comportou como poucas. Meu pai sempre dizia, e isso foi uma coisa que gravou na minha mente: seja grata à terra que te acolheu. E eu tenho sempre tentado nunca me esquecer dessas palavras, porque elas são muito profundas. Só quem correu o risco de ser morto por nada é que poderia entender com toda a sua complexidade o que eu estou falando agora. Os livros infantis são a coisa mais deliciosa do mundo, porque na verdade tudo começou com uma brincadeira de Avatar. Eu estava com as minhas netas, as quatro amiguinhas dela, brincando de Avatar. Você é fulano, você é cicrano, você... E aí nós fomos escrevendo. E o cicrano faria o quê? E o beltrano faria o quê? E era sobre a Ilha das Cobras, em Avalon. E tinha o duende, tinha a Zap, a fada da Atlântida, e muitas lendas celtas, porque como eu sou descendente de alemães e metade da minha família morou na Inglaterra, e eu morei muito tempo na Inglaterra, e
eu tenho bastante conhecimento das lendas celtas, acabou sendo uma história em Avalon, que recheada de druidas e Rei Arthur, e ainda não chegamos a Camelot, mas chegaremos. Mas aí nós estávamos brincando de Avatar, uma hora elas cansaram, eu continuei escrevendo e 2 horas depois o livro estava pronto, foi lançado e é dedicado a elas e eu adorei. O Gustavo Rosa foi um pintor famoso, foi quem ilustrou para mim a capa de uma forma brilhante e foi o início de uma série de livros infanto-juvenis, eu diria. Todos os meus livros têm uma característica. Além deles, dos livros dos adultos serem com histórias verdadeiras, os contos também trazem muita cultura. Eu acho que a cultura tem que ser divulgada. Divulgada por quê? Porque hoje em dia a cultura está sendo jogada no lixo. Poucas pessoas sabem sentar uma mesa, poucas pessoas sabem pôr uma mesa, poucas pessoas sabem abrir a porta de um carro. Eu tive uma amiga minha, por exemplo, que o namorado abriu a porta do carro para ela e ela perguntou se a outra porta estava quebrada, né? Isso são fatos verídicos também, hilários, mas verídicos. Porque ninguém mais abre a porta para ninguém. É raro você sair com alguém e um cavalheiro ter a gentileza de abrir a porta para você. Ou a gentileza de puxar uma cadeira para você sentar. Você vai dizer, bom, mas isso é tudo supérfluo. Não é. Faz questão de viver bem. Todo mundo quer viver bem. Todo mundo deve ter direito à educação, todo mundo deve ter direito a viver bem. E todo mundo deve ter o direito de ter coisas boas. Quem não tem as coisas boas deve lutar para consegui-las. A minha missão é mostrar para o público que elas existem. Existiam naquela época, existiam durante a guerra, pós-guerra, na atualidade, vão existir sempre. As inspirações que eu tenho, elas vêm da minha vida, do que eu vivi, do que eu passei, experiências. A gente não fica mais velho, a gente fica mais experiente. Então, as experiências vão se somando, fatos hilários, fatos alegres, fatos tristes, e vão se misturando. E eu sempre acho que a gente deve fazer do limão a limonada. Se não fosse assim, eu acho que eu nem estaria, nessas alturas do campeonato, começando uma carreira nova. Não faria isso, não teria nem acho que não teria coragem, sei lá. É muito, muito interessante, porque de um lado você fica atemorizada em saber que os outros vão te criticar ou te elogiar sem barreiras, e por outro lado você fica feliz porque pelo menos você vai ouvir a verdade do que acham do que você faz.